Eu sou Pradinho, porque meu pai era o Prado, né? E todos falavam pastor Prado, mas hoje com 80 anos é difícil falar Pradinho, né? Então tem que ser o Prado mesmo. Mas é um prazer muito grande estar com os irmãos. Conheço alguns, conheci Celeste quando era uma menininha brincando com a minha sobrinha, e hoje vejo uma senhora, né? Mas muito obrigado pelo carinho, pastor, muito obrigado. Obrigado pelo carinho e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu gostaria de dizer duas coisas, irmãos, hoje à noite. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, mas também tem feito nós aprendermos na vida com os problemas, com as dificuldades. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre esse pensamento, o poder de Deus em meio às tribulações, em meio às circunstâncias. Faz 24 anos agora que um dia na cidade de Nova York, numa manhã de terça-feira, todas as circunstâncias mudaram, não somente para os Estados Unidos da América do Norte, mas para todo o mundo em geral. As duas torres que havia na cidade de Nova York foram atingidas por um avião de terroristas, e os dois lugares foram destruídos. Aquelas duas torres eram muito peculiares para minha esposa e a mim, porque trabalhávamos em Nova York, vivíamos ali por 16 anos, e entrávamos naquele lugar para tomar o trem, o metrô, para ir para casa. E eu estava no escritório aquela manhã de terça-feira, quando um pastor amigo meu, já estava em Charlotte, me chamou e disse: Jorge, está acontecendo alguma coisa em Nova York. Eu fui quando a segunda torre estava sendo atingida. Eu sabia que não era um filme, eu sabia que era alguma coisa trágica. Os americanos disseram que 3.200 pessoas morreram naquela ocasião. Infelizmente não foram. Foram mais de 9.000 pessoas, porque havia muitas pessoas ilegais no país que não são contados. Então, muito mais pessoas morreram naquele lugar. Eu fico pensando como essas circunstâncias mudaram. Mudaram a vida do americano, mudaram a vida do mundo. E até hoje nós sofremos dessa situação, porque quando entramos no aeroporto há muito mais vigilância hoje do que havia há 30 anos atrás. Então, meus amados, as circunstâncias mudam a nossa forma de ser, mudam a nossa forma de entender as coisas. E muitas vezes nós pensamos: Senhor, será que eu estou passando por essa tribulação, por esse problema? Por quê? Algum pecado em minha vida? Não, irmãos. Jesus diz em capítulo 16 de João, verso 33, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, temos que entender que a aflição vem, os problemas vêm, as dificuldades vêm. E se você não passou e não está passando, vai passar. Automaticamente vai chegar aquele tempo em sua vida. Quando olhamos, o espanhol está entrando, né? Quando olhamos em Romanos capítulo 8 e versículo 18, Paulo diz: as aflições de tempo presente não são para comparar com a futura glória que temos em Cristo Jesus. Então, meus amados, esse tempo de aflição é temporário, não é permanente, não é um tempo que vamos passar por todo o tempo, é um tempo pausado, pequeno, em comparação à eternidade. Mas eu gostaria que vocês pensassem comigo hoje à noite: por que tantas aflições? Por que os problemas? Por que as dificuldades? Eu por muito tempo sofri um problema do estômago, e é engraçado que todo brasileiro sofre do fígado, não é? Quantas pessoas já ouviram: fulano sofre do fígado? Irmãos, não tem doença do fígado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, aprendi sobre isso. Eu tinha um problema de colesterol. Eu não podia sequer sentir o cheiro da banana ou do pimentão, que estava doente. E quantas vezes no púlpito, domingo de manhã, eu tinha que correr para o banheiro porque estava mal do estômago. E sabe uma coisa, irmãos? Quando eu tive a operação do coração, 3 pontos de safena, o meu problema de colesterol acabou. Era o colesterol. Mas eu creio, irmãos, que mesmo nessas situações, um versículo que me tocou profundamente foi Filipenses capítulo 3 e versículo 10, quando Paulo diz a Filipenses: eu desejo conhecê-lo, eu desejo ver o poder da sua ressurreição, eu quero ver a comunhão do seu sofrimento, e também saber mais do futuro da minha vida com ele. Não sei quantos de vocês conheceram o Dr. Ross Shedd. Ele foi meu professor, foi amigo. E é uma coisa interessante: quando o Ross estava quase no final da sua vida, um pastor foi fazer uma pergunta para ele: Ross, o que você deixa como as últimas palavras para os seus estudantes, para os seus amigos, para os seus pastores? E ele disse isso: eu estou tão feliz de que o Senhor permitiu que eu tivesse uma partícula pequena do sofrimento de Cristo. Irmão, se nós pudéssemos entender que o sofrimento de Cristo é em nós e por nós, foi algo maravilhoso. Então, hoje à noite, eu quero contar uma história pequena de vocês, que está nos capítulos 22 até o capítulo 27 do livro de 1 Samuel. E vamos pensar na história de Davi um pouco. Davi, depois que ele lutou com o gigante Golias e destruiu o gigante Golias à morte, é interessante, as senhoras sempre falam as coisas verdadeiras, não é? Eu gosto das irmãs porque elas falam literalmente
finalmente, e é isso que acontece. As mulheres, estou no capítulo 18 agora de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. Quando Davi voltou com Saul, as mulheres cantaram, dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou? Isso suscitou uma inveja de Saul tremenda. Davi não vai ver muito mais, eu vou matá-lo. Isso está no capítulo 18, versículo 6 ao versículo 8 de 1 Samuel. E ele sentiu que Saul devia matar Davi, porque Davi diz: agora eu sou meus 10 milhares, absolutamente não. Você é melhor do que eu? Não, eu sou o rei. Você não pode ser melhor que eu, vou matá-lo. E nessa ocasião, Davi começou a fugir de Saul. E é interessante, meus amados, que dentro desse contexto, no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4, versículo 2, diz que Jonatã, o filho de Saul, o seu coração se ligou com Davi. Eram amigos. E Jonatã não deu somente a sua vida, a amizade com Davi, mas ele deu mais. Ele deu sua veste, ele deu sua espada, ele deu a Davi, o que demonstrava claramente que Davi agora era parte da sua vida. E foi nesse tempo, irmãos, somente no capítulo 21 agora, que temos o contexto de Davi agora fugindo de Saul. No capítulo 21, versículo 10 e 14, Davi se fez de louco quando chegou a Aquis. Diz a palavra de Deus que ele se fez de louco. Para quê? Para fugir de Saul. E Saul estava perseguindo Davi de qualquer maneira, e Davi disse ao rei: eu estou completamente fora de mim. O rei Aquis disse aos seus soldados: para que trazer esse louco para mim? Já não temos tantos problemas aqui, porque esse louco? Pero Davi somente se fingiu, para poder fugir da situação que estava com Saul perseguindo a ele. No capítulo 22 de 1 Samuel, Saul estava tão determinado de terminar com a vida de Saul, que ele mandou matar todos os sacerdotes. Capítulo 22 de 1 Samuel, mandou matar todos os sacerdotes, porque os sacerdotes abriram suas portas para Davi, e fizeram Davi parte do seu tempo junto. Então, meus irmãos, vejam a forma que esse homem Saul estava tão ligado em querer destruir a vida daquele rei, que já era ungido de Deus para ser o futuro rei, que ele diz: mata os sacerdotes também. Mas no capítulo 23, meus amados, entra uma coisa diferente. No capítulo 23 de 1 Samuel, Davi faz uma pergunta a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Diz: Senhor, eu estou descendo a Keila para ajudar os homens e mulheres de Keila a serem livres dos filisteus. Devo descer a Keila? E Deus respondeu: deve descer a Keila. E ele desceu, para poder ajudar aquele povo de Keila, e venceu os filisteus. Os filisteus fugiram. Davi foi vitorioso com os seus homens sobre Keila. Mas é interessante, meus amados, que Davi faz uma outra pergunta. Ele diz: eu ouvi que Saul vem agora para me destruir a mim, e destruir todo o povo de Keila. Ele virá e me destruirá? E Deus responde a ele no versículo 11: é verdade. Saul vai chegar, Saul vai destruir a você, e Saul vai destruir também a cidade de Keila. No versículo de número 12, Davi perguntou: e será que o povo de Keila vai entregar a mim, que ajudou a eles, que foram vitoriosos, vai entregar a mim nas mãos de Saul? E Deus respondeu: sim, é verdade. Meus amados, eu quero que vocês pensem comigo um pouco. Foi nessa oportunidade, durante esse período de perseguição, de luta, de dificuldade, Davi escreveu o Salmo 27. O Salmo 27 começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Vamos pular o versículo 5. E Davi diz: pois no dia da adversidade, no dia dos problemas, no dia das dificuldades, que acontecerá? Ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. E por-me-á sobre uma rocha, a minha cabeça será exaltada. Meus amados, durante a dificuldade, durante os problemas, durante as lutas, durante o tempo que nós pensamos: Senhor, por quê? Qual a razão que eu estou passando por isso? O que tenho que aprender nesse problema? Meus amados, é nesse momento que Deus está presente e diz: você não está só, eu estou com você. Meus amados, numa terça-feira, eu estava no escritório da igreja trabalhando, e de repente me senti mal. E uma moça que trabalha comigo por muito tempo, ela veio e disse: pastor, você está amarelo.
Quando o preto fica amarelo é sinal que ele está doente. Né? Me levaram para o hospital, naquele momento eu estava com 20/12 de pressão. Eles pensaram que eu estava mal. Já havia tido 3 pontos de safena no meu peito, eles pensaram, alguma coisa está acontecendo. Dentro do hospital eu fiquei 2 dias em observação. Eles fizeram um cateterismo, e minha esposa estava lá, eles disseram à minha esposa, ele vai sair imediatamente, não se preocupe, em poucos minutos ele vai sair. E de repente minha esposa veio passar numa maca, médicos e enfermeira correndo comigo. Eu tive naquele momento um derrame cerebral. Eles erraram. Eles fizeram alguma coisa equivocada, fizeram. Mas eu tive um derrame cerebral dentro do hospital. E aquele derrame me deixou lá por 28 dias. 7 dias em coma induzida e 28 dias no hospital. Algumas pessoas disseram, ele não vai voltar. O pastor geral da nossa igreja foi me visitar no sábado, isso aconteceu em abril, foi me visitar no sábado, olhou para a Vilma e disse, a Vilma, eu vou pedir uma reunião de oração, porque o Jorge está muito mal. Chamou os missionários, a nossa igreja tem muitos missionários, 90 missionários ao redor do mundo, mandou um e-mail para todos os missionários, chamou as pessoas da igreja e disseram que foi uma reunião de oração numa capela que senta 380, havia mais de 500 pessoas de pé orando pelo Jorge Prado. Eu brinco com minha esposa, você orou, agora não reclame, eu voltei. Mas eles oraram e pediram a Deus que Deus fizesse algo extraordinário. Meus amados, eu nunca esqueço do versículo predileto do meu coração. É Isaías 43:10. Não temas, porque eu sou. Não te assombres. Eu te ajudo, eu te esforço e te levanto com a destra da minha mão direita. Meus amados, eu tinha certeza absoluta que quer aqui, ou quer na glória, eu sabia que eu estava com o Senhor. Uma noite triste, pastor, uma noite difícil, que só os pastores entendem. Eu estava em Nova York orando com um pastor que foi um amigo, foi pastor, foi realmente uma pessoa muito perto do meu coração. Estávamos orando dificilmente, uma situação difícil em meu coração, e Ross e eu estávamos orando, pedindo a Deus, a direção de Deus. E apesar de o pastor conhecer muitos versículos da Bíblia, mas às vezes, como estão em aflição, até os versículos somem, né? E Ross sentou comigo e disse, Jorge, vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 43. Vamos ler o versículo 2. E o versículo de Isaías dizia assim, quando passe pelas águas, elas não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, eles não te abrasarão, porque eu sou o Senhor teu Deus. E que alegria deu ao Jorge Prado naquela noite, sabendo que nenhuma dificuldade é maior do que Deus pode fazer e passar conosco. Meus amados, eu quero que vocês saibam, há passado dificuldades na vida do Jorge Prado? Sim. Há tido lutas e aflições? Sim. Entendi todos os problemas? Não. Compreendi todas as situações? Absolutamente não. Mas eu sei que meu Senhor sabe todas as coisas. Eu, Senhor, que Ele sabe o futuro, o passado e o presente. Então eu tenho que dedicar a minha vida nas mãos do Senhor. Abra sua Bíblia comigo para Salmo 31. Há uma expressão aqui muito interessante para mim. Salmo 31, olha o versículo 15. Os meus dias estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os meus dias estão em suas mãos. Verso 17. Não me deixes confundido, ó Senhor, pois te tenho invocado, deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Verso 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para o que temem e que te mostrastes aquele que em ti confio, na presença dos filhos dos homens. Verso 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, na tua habitação oculto elas há, das línguas acusadoras. Verso 21. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo na cidade sitiada. Palavras de Davi. Bendito seja o Senhor, Ele me guardou, Ele me protegeu. Na cidade sitiada, Ele abriu a porta para que eu pudesse sair e ser livre na presença do Senhor. Meus amados, se a Bíblia é real, e se a palavra de Deus é real, e eu creio nisso, não há nenhuma dúvida que nos problemas mais difíceis, não importa as circunstâncias em tua vida, o poder de Deus é soberano sobre todas as coisas. Alguém vai dizer, pelo pastor, você não conhece a minha dificuldade. Eu sei, não conheço e nem posso conhecer. Mas eu sei uma coisa, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, Ele conhece. E porque Ele conhece, Ele te livra, Ele te liberta. Deixa-me contar uma história real. Faz alguns anos que nós fomos ao norte do México para trabalhar com um povo que chama-se Maias, povo de Maia.
Eles falam uma linguagem indígena junto com uma mescla do espanhol. É um lugar, chama-se Yucatán e Chucatán. É um lugar difícil, porque havia nessa cidade uma igreja católica apostólica romana. Era uma cidade completamente dominada pelo vício, totalmente dividida por voodoo, ou espiritualismo, só, do começo ao fim. Quando chegamos na cidade, fomos muito mal recebidos, não queriam que ficássemos ali, porque íamos pregar o evangelho e eles não queriam. Então, meus irmãos, eu preguei uma série de conferências, desde a noite de quarta-feira até no sábado. E o que aconteceu? No sábado, as pessoas ali queimam pimenta. Esse que vocês chamam de spray de pimenta, que hoje as pessoas usam, eles queimam pimenta na cidade, a tal ponto que vocês ficam sem poder, os olhos estarem abertos, lacrimejando. A garganta estava completamente opressa, eu não podia falar. Eu pedi a Deus que me desse liberdade por aproximadamente 15 minutos, para que eu pudesse pregar. Depois o Senhor podia tirar minha voz novamente. E eu tive a voz livre para pregar por 15 minutos. Quando terminei a mensagem, estava um senhor parado fora, porque era uma tenda, estava no ar livre, esse senhor estava parado fora. Ele me chamou da minha cor. Eu vou matar esse negro. Eu vou cortar, e lá eles irmãos têm machete, né? Nordeste sabemos que é machete, né? Ele estava com uma machete na mão para matar. Eu pensei comigo, não sou nenhum herói. Eu sei que o Senhor guarda, mas já não corro mais, eu sou muito velho para correr. E o Senhor, tu sabe todas as coisas. Terminamos a mensagem, esse homem falou com o missionário, estava muito bravo, mas no domingo nós íamos evitar o batismo. E o batismo era na praia, no mar. Irmãos, eu não sei nadar. Eu pensei comigo, o que eu vou fazer no mar, né? Havia pessoas um pouco mais fortes, eu pensei, para batizar no mar vai ser um problema. As ondas, né, são um pouco mais rápidas, não é como o batistério. Mas fomos 2 horas de visita, de viagem àquele lugar. Mas esse homem, seu Antônio, estava parado na porta, domingo de manhã, dizendo, eu quero o batismo da minha esposa. E ele disse, se eu for lá, e ela se batizar, e minha filha se batizar, eu mato as duas. Fomos para o batismo. Ele chegou na porta, eu quero ir. O pastor disse, o que fazemos? Eu disse, arranje um lugar, vamos levá-lo. Ele foi conosco ao batismo, assistiu o batismo. Quando terminou o batismo, nós fomos para um restaurante, minha esposa estava lá conosco, para comer tudo juntos. Esse homem sentou numa minha mesa, automaticamente fizeram isso, né? Ele sentou à minha mesa e eu falei com ele sobre o meu testemunho em Cristo Jesus. Ele ouviu. Quando eu terminei o testemunho, ele olhou para mim e disse, e o que eu posso fazer para ser igual a você? Yes! Eu dei meu testemunho e apresentei o Evangelho no livro de Romanos para ele. Ele aceitou a Cristo. Agora, eu aprendi com Delbarto. Delbarto dizia, quando uma pessoa aceita a Cristo como Salvador, imediatamente faça a pessoa dar o testemunho. Se aceitou a Cristo, fale o que aconteceu em sua vida. Quando saímos para fora, fizemos as mãos todos juntos e ficamos ali. Eu disse, Antônio, diga agora o que aconteceu com você hoje. Ele foi direto à esposa, pediu perdão a ela, abraçou e os dois choraram. Ele pediu perdão à filha, ele pediu perdão a todos os que estavam ali, eram seus parentes. Ele disse, perdoa-me pelo que eu fiz a você. E sabe, irmãos, todos choraram. Porque não há circunstância alguma que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus não possa transformar. E quando uma alma é transformada pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai mostrar o que Deus ha feito em sua vida. Eu creio sinceramente, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, esse tudo se fez novo. O Senhor não reforma, o Senhor transforma. Qualquer que seja a circunstância em sua vida, entregue ao Senhor. Ele pode fazer coisas maravilhosas.